Bom, vou dar início à apresentação sobre a técnica de caracterização de espectroscopia de fotoluminescência. Essa apresentação cumpre os requisitos da disciplina de técnicas de caracterização dos materiais. Meu nome é José Luciano e a disciplina é ministrada pelo professor Vinícius. Então, um breve sumário aqui da apresentação. Inicialmente, eu vou explicar um pouco sobre o fenômeno físico da luminescência, a técnica de caracterização baseada no fenômeno de fotoluminescência, o equipamento utilizado para essa técnica de caracterização e algumas aplicações dessa técnica. Então, contextualização do fenômeno da luminescência. É um fenômeno observado por alguns materiais que são capazes de absorver energia e, então, reemitir luz visível. O primeiro fenômeno pode ser destacado pela incandescência, onde quando alguns materiais eles absorvem energia térmica, eles conseguem emitir luz. Isso é observado por alguns metais, antes de eles chegarem na temperatura de fundição, eles tornam-se incandescentes, e também por lâmpadas de filamento. Hoje elas já estão em desuso, mas é um filamento de pequena espessura, que quando eu passo uma corrente elétrica por esse filamento, através do efeito Joule, ocorre um aumento da temperatura e o material torna-se incandescente. O segundo fenômeno está relacionado à fotoluminescência, que tem um breve sistema que explica um pouco sobre esse fenômeno. Então, quando eu tenho uma energia incidindo sobre o material, a energia aqui de valor HV, onde H é a constante de Planck e V é a frequência dessa luz, eu também posso substituir aqui, escrever V em termos do comprimento de onda e da velocidade da luz no vácuo. Então, quando essa luz ela emite sobre o material, aqui eu tenho o sistema eletrônico menos energético e um sistema eletrônico em uma camada mais energética. Então, aqui está o estado fundamental, aqui tem uma camada mais energética. Então, essa energia ela deve ser quantizada, essa circunferência aqui, ela representa o elétron, ele não absorve todos os comprimentos de onda. Então, para determinados comprimentos de onda, eu consigo excitar energeticamente esse elétron, e esse aumento da energia faz com que ele passe para uma camada mais energética. O próximo passo, quando ele está nessa camada mais energética e eu cesso a fonte de energia, ele vai retornar para o estado fundamental, para a camada menos energética, e esse retorno é fazer com que ele consiga novamente emitir energia na forma de luz. Então, esse fenômeno de fotoluminescência, até pela semelhança do nome, ele está associado à técnica de caracterização que está sendo investigada. Também posso destacar a quimioluminescência, que é o fenômeno de emissão de luz baseado numa reação química. Isso daqui pode ser observado naquelas pulseiras utilizadas em festas. Quando eu deformo aquela pulseira, eu provoco ali internamente uma reação química no líquido e ele consegue emitir luz por alguns segundos, alguns minutos. E o fenômeno da bioluminescência, que está relacionado à emissão de luz por organismos. Isso aqui é muito comum observar, por exemplo, nos vagalumes e também em outros seres vivos, como, por exemplo, aqui alguns tipos de algas unicelulares que elas reagem ao movimento das ondas, emitindo esse espectro aqui de luz azulada. Falando agora sobre um breve histórico dos fenômenos luminescentes, que são os interessados da técnica de caracterização. Os primeiros relatos são de 1500 a.C., com a luminosidade dos vagalumes. A primeira observação de fluorescência de um líquido foi feita por Monades em 1565, observando uma luz azulada emitida por um extrato de madeira. A luminescência em sólidos foi descoberta acidentalmente por Vincenzo em 1603, após aquecer uma pedra de sulfato de bário. Esse fenômeno aqui de incandescência está um pouco mais relacionado ao que foi observado em laboratório, porque esse fenômeno de incandescência ele certamente foi observado muito antes disso daqui, por exemplo, na confecção de facas e de armamentos. E, por fim, o resto que observou em 1845 a emissão da quinina, que ela está presente na água tônica e quando você incide luz branca, essa quinina ela emite uma luz azulada. Afunilando agora um pouco a respeito do fenômeno de fotoluminescência, que é o que para a gente é mais interessante.
A fotoluminescência pode ser dividida em dois principais pontos. A luminescência e a fluorescência, que trata da luminescência instantânea, que é o princípio das lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Então, quando eu forneço ali uma corrente elétrica, eu ligo o interruptor, ela acende. E quando eu desligo, instantaneamente ela apaga. Então, é um fenômeno que acontece de forma instantânea. E a fosforescência, que é a luminescência retardada. Ou seja, quando eu cesso ali a fonte de energia, ela continua ocorrendo após a excitação. Um exemplo disso daqui é aqueles adesivos de decorações, por exemplo, infantil. Quando a luz está acesa, ela está excitando energeticamente aqueles adesivos, e quando eu apago a luz, eles continuam ali emitindo uma luz fraca por alguns segundos, alguns minutos. Então, aqui tá um esquema mais detalhado daquele sistema atômico que já foi discutido lá na discussão dos tipos de fenômeno. Então, vou explicar aqui brevemente do que se trata. Isso é importante para... essa dinâmica é importante para a técnica de caracterização. Então, aqui, o diagrama, as linhas grossas representam os estados eletrônicos, essas linhas finas representam os estados vibracionais, essas linhas horizontais. As linhas verticais retas indicam os processos associados à absorção ou emissão de radiação, e essas linhas sinuosas, elas estão relacionadas aos processos não radioativos, ou simplesmente à relaxação vibracional. Então, quando eu emito aqui uma fonte energética, ela vai excitar os elétrons, esses elétrons vão aumentar a vibração, vão adquirir parte dessa energia e vão saltar para níveis eletrônicos mais energéticos. Quando eu tenho uma relaxação vibracional, esses elétrons eles vão perdendo energia e eles vão novamente saltar para os estados eletrônicos menos energéticos. E esses saltos eles são acompanhados da emissão de radiação. Então, aqui eu tenho a fluorescência, onde eu tenho simplesmente a relaxação vibracional e o salto energético de um estado para outro. E eu tenho a fosforescência, onde a emissão ela se dá pelo salto, pela mudança de elétrons dos estados eletrônicos e também pela mudança do spin. No caso, pela mudança da rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Então, além do tempo, desse tempo de emissão de radiação, também tem essa diferença entre os fenômenos fluorescentes e fosforescentes. Então, aqui eu estou falando um pouco sobre o princípio da técnica de caracterização de uma maneira resumida. Eu tenho aqui o fluorímetro, onde eu vou, a partir de uma fonte luminosa, eu vou emitir essa fonte luminosa, eu vou, através de um filtro do monocromador, eu vou excitar uma fonte com determinados comprimentos de onda. Essa fonte vai absorver parte dessa energia, essa amostra, perdão, vai absorver parte dessa energia e vai, por se tratar de um material fotoluminescente, ela vai emitir também luz visível. Essa luz que ela vai emitir, ela passa novamente pelo filtro e incide sobre um detector. Então, esse daqui é um circuito mais simples. É o fluorímetro, que apresenta apenas filtros são empregados para a detecção do comprimento de onda, e também pode ter outros tipos de equipamentos, como, por exemplo, o espectrofluorímetro, onde 2 monocromadores são empregados. Então, ao invés de um monocromador, eu tenho 2 monocromadores. E eu ainda tenho o espectrofluorímetro de outros tipos, digamos, os equipamentos híbridos, onde eu tenho uma quantidade variável de monocromadores e de filtros. Então, eu vou mostrar aqui um processo prático que foi feito com esse fluorímetro aqui, esse LS50B. Então, ele é uma versão, digamos que esse sistema ele representa na prática o fluorímetro. Então, tenho aqui uma lâmpada de xenônio, que é utilizada como a fonte. Ela passa por 2 fendas, aqui uma fenda de entrada, uma fenda de saída. Eu tenho uma grade de difração, semelhante à grade de difração observada na técnica de caracterização de absorção do UV. Muito das características dessa técnica de caracterização, elas são semelhantes à técnica de absorção de UV. Então, à medida que eu consigo variar essa grade de difração,
eu consigo variar também o comprimento de onda que eu vou emitir sobre a minha amostra. Então, a partir dessa variação da grade de difração, eu consigo selecionar o comprimento de onda que eu quero. Passo aqui pela fenda de saída, um filtro monocromador, e depois eu vou excitar a amostra com essa luz. A partir da excitação, a amostra ela vai emitir luz, também emitir luz visível. Essa luz ela tem diferentes comprimentos de onda e ela é emitida de diferentes direções. Então eu tenho aqui um espelho convexo para concentrar parte dessa luz aqui emitida pela amostra. Tenho novamente um filtro e uma fenda. Aqui eu tenho outra grade de difração, que é o sistema aqui da grade de difração de análise. E à medida que essa grade de difração ela varia, ela vai mandar um sinal para o meu sensor. Então, aqui eu tenho esse sensor, que ele vai analisar a luz que é emitida pela amostra. Esse sensor é dotado de um fotomultiplicador, que vai ser explicado posteriormente na parte dos equipamentos. E aqui eu também tenho um sensor de referência, porque a luz de xenônio ela tem, assim como outros tipos de luz, ela não emite a mesma intensidade para os diferentes comprimentos de onda. Então, à medida que eu vario aqui a grade de difração, eu também vou variar a intensidade da luz que eu estou emitindo. Então, eu tenho um sensor de referência e um sensor de análise. Ambos esses sensores têm fotomultiplicadores. Então, falando um pouco sobre os componentes do equipamento. Eu tenho a fonte luminosa, que pode ser lâmpada, laser, pode ser, por exemplo, o que foi explorado no exemplo anterior foi a lâmpada de xenônio, mas eu também posso ter laser, posso ter LEDs. Aqui está a representação da lâmpada de xenônio, é uma lâmpada pulsada, que ela tem uma frequência de 60 Hz. Eu tenho os filtros monocromadores, aqui está uma representação de filtros de diferentes comprimentos de ondas. Eu tenho os transdutores, que são os fotomultiplicadores. Então, voltando aqui na representação, eu tenho um fotomultiplicador aqui e um fotomultiplicador aqui, de referência e de análise. Então, o fotomultiplicador, ele tem, o nome já é bem, fala por si só, mas ele amplifica o sinal da luz que ele tá recebendo. Então, é o análogo aos sistemas eletrônicos que, por exemplo, amplificam os sinais. A diferença é que ele está amplificando, perdão, a luz que está sendo emitida sobre ele. Eu tenho as células e compartimentos celulares, que nada mais são do que os compartimentos onde eu vou inserir a amostra que eu estou avaliando. Então, eu tenho aqui diferentes tipos de compartimentos com diferentes volumes para colocar a amostra. Então, aqui um exemplo claro, utilizando a configuração desse equipamento, esse fluorímetro LC50B, um exemplo prático aqui do ensaio da espectroscopia da clorofila. Então, tenho aqui o tipo A e o tipo B, onde, as moléculas de cada um dos tipos mudam. Eu tenho aqui as bandas de absorção e a banda de emissão da clorofila. Então, aqui eu tenho a clorofila sendo iluminada com a luz natural, então ela tem essa coloração verde. Então, na prática, aqui tem a clorofila, o equipamento, o porta-amostra, ele é colocado aqui, essa gaveta é fechada, e é feita a setagem da técnica. Então, aqui tem a faixa da excitação da lâmpada de xenônio, a faixa da emissão da luz que está sendo observada. Então, aqui está o gráfico da emissão da luz da clorofila. Então, aqui a gente observa que até algo em torno de 640 nanômetros não existe emissão de luz. Aí, a partir de 640 até aqui 780, eu tenho uma banda de emissão de luz, onde eu tenho dois picos, e esses dois picos estão associados a um ensaio que foi feito com clorofila A e B, na mesma solução homogênea de clorofila A e B. Então, eu tenho aqui um pico relacionado à clorofila A e um pico relacionado à clorofila B. Então, importante destacar,
Aqui está o primeiro pico aqui, ele está associado ao comprimento de onda de 680 nanômetros, que é o comprimento de onda associado à luz vermelha. Isso já é esse intervalo aqui foi definido de 580 porque a espectroscopia de fotoluminescência da clorofila já é um resultado consolidado na literatura, então que confirma aqui a observação de que quando eu exponho a clorofila na luz de xenônio, ela exibe essa coloração aqui de um vermelho claro. Outro ponto interessante, se a gente comparar aqui a faixa de emissão, a faixa de excitação e a faixa de emissão, a gente consegue observar que a emissão ela ocorreu num comprimento de onda maior do que a excitação. Esse fenômeno é observado porque, obviamente, devido perdas por irreversibilidade, quando eu excito o material com uma fonte luminosa, ele vai emitir uma luz com menor energia, obviamente. Então, a menor energia está associada a um comprimento de onda maior. Então, se eu fosse plotar aqui o comprimento de onda da energia que eu emiti, que eu excitei a amostra e a parte no gráfico de emissão da luz da amostra, eu vou ter, é como se eu tivesse um pico transladado aqui, no sentido do aumento do comprimento de onda, o que é causado, consequentemente, pela perda de energia. Algumas aplicações das técnicas de caracterização. Então, eu separei aqui algumas aplicações, existem muitas mais, mas eu posso destacar a determinação de espécies inorgânicas. Então, de maneira semelhante à técnica de caracterização de absorção de ultravioleta, como já foi comentado que elas compartilham alguns pontos, eu também consigo determinar, através da espectroscopia de fotoluminescência, essas espécies inorgânicas. Métodos para espécies orgânicas e bioquímicas, como foi destacado, inclusive no exemplo prático da clorofila, que é um componente orgânico, e medidas de tempo de vida. As medidas de tempo de vida, elas, em geral, são feitas para materiais fosforescentes, porque o tempo de decaimento é maior. Está sendo o começo da técnica de caracterização para os materiais fluorescentes, começou há pouco tempo, porque exige uma precisão elevada do equipamento. Então, daqui a gente pode destacar esses métodos para espécies orgânicas e bioquímicas, que é o que é frequentemente mais utilizado. Então, principalmente na indústria de alimentos, para controle de qualidade, para detecção de mudanças no composto, é uma técnica de caracterização amplamente utilizada para essa parte de compostos orgânicos associado à indústria de alimentos, por se tratar de uma técnica relativamente rápida, barata, e que consegue, por exemplo, identificar mudanças em determinado componente orgânico, mudanças indesejadas, por exemplo. Então, aqui estão as referências, e é isso. Muito obrigado pela atenção.